Amém, bom dia. Bom dia. Paz de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa manhã, pelo privilégio de estarmos na tua presença e colocamos essa reunião em tuas mãos, que o teu Santo Espírito tenha liberdade de nos conduzir, de falar com cada um. Nós submetemos essa reunião a teu senhorio, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Queria primeiramente fazer uma saudação à Câmara dos Vereadores de Taubaté. Estão todos presentes aqui nessa manhã, alguns vereadores eu conheço. Se chega a mais dois, já dá para fazer a sessão. Mas é interessante a gente caminhar com Deus, que eu não sei se você eventualmente vem a primeira vez, já tem o hábito de frequentar uma igreja, porque pode ser que alguns termos que a gente fale seja meio difícil de você entender, mas Deus fala. Deus fala e nós podemos ouvi-lo. E quando o Noilton me pediu para estar dando uma palavra nessa manhã, eu não sabia que era aniversário dele e nem sabia que a Câmara dos Vereadores estaria presente. Mas Deus havia me dado uma palavra específica para hoje. E que passa, eu entendo hoje que a presença de cada pessoa aqui passa por essa estratégia de Deus, daquilo que Ele deseja falar com você e deseja falar conosco nessa manhã. Então eu gostaria que você, nesse momento, pudesse estar com o seu coração aberto, com a guarda baixa, e para que você possa receber algo da parte de Deus na sua vida, né? Eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Encontrei o Cláudio. Cadê o Cláudio? Cláudio, quando eu tive a minha primeira experiência com Cristo, há uns 20 anos atrás, foi um dos primeiros amigos que eu fiz no Evangelho. E fiquei muito tempo sem ver e falei para ele que está mais bonito do que 20 anos atrás. Não sei que forma que é essa. E o Noilton também é um amigo de muito tempo. Eu sou amigo do Noilton pelo menos há uns 20 anos. Mas nos últimos meses a gente se aproximou mais. Não como um amigo, mas eu tive a oportunidade de estar junto com ele como pastor, ministrando sobre a vida dele. E eu posso falar para você, Noilton, nesse dia do seu aniversário, que nesses 20 anos você está vivendo o melhor momento da tua vida. De toda a história do Noilton, eu vejo o melhor momento da história do Noilton hoje, ele como pessoa. E daí você pode estar pensando assim, porque a nossa mente ela é muito habituada, quando a gente fala assim, o melhor momento, a gente já pensa logo, o Noilton deve ter ganhado uma bolada, tá bem pra caramba, pagando café da manhã aí pra todo mundo no aniversário, no Hotel Continental, Colonial. Ou então a gente pensa assim, ele deve estar aí almejando uma candidatura maior, porque, né? E é engraçado que é automático isso. Quando você fala assim, fulano de tal, tá bem. O que você imagina? Nossa, a empresa tá bombando, o cara ficou rico. E a nossa régua para mensurar se alguém é bem sucedido ou não sempre passa por isso. E é uma maneira bastante falha de se analisar a vida. Eu me lembro que nesse ano, no começo do ano, eu fui buscar meu filho na escola e estava com a cabeça a milhão, pensando um montão de coisa para resolver. E ele me contou uma história que a professora contou para ele lá numa aula. E eu não estava nem prestando direito atenção na historinha dele. Mas chegou no meio da história, eu senti o Espírito Santo falar comigo, ouve que eu quero falar com você. E eu vou repetir para você a história que meu filho de 11 anos me contou esse ano, que me tocou e que Deus até me deu algumas palavras em cima dessa história. É a história de um imperador chinês que resolveu então no seu império fazer um concurso da flor mais bonita do império. E ele deu um vaso para cada uma das crianças, os primogênitos de cada família, para cuidarem desse vaso. O vaso tinha terra e ele falou que tinha uma semente em cada vaso. E cada criança pegou esse vaso e tinha que cuidar daquele vaso com a semente por um período de 1 ano. E depois voltar e apresentar então ao imperador para esse concurso de qual era a flor que mais bem cuidada foi, que mais bonita estava. E as crianças passaram lá os primeiros meses regando, adubando, e foi chegando no meio desse período, uns 6 meses, faltando aí para a apresentação, e as crianças começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha. Uma falava para a mãe, olha, não está crescendo nada, só cresce erva, não estou vendo flor.
E o que aconteceu? A maioria dos pais falou assim: olha, você não pode chegar lá de mão vazia. Vem cá, ele vai saber que semente colocou aí, vamos colocar uma flor bem bonita aqui e você apresenta essa flor. Então eles chegaram nas vésperas do concurso e todos os pais, né, foram lá e colocaram flores bem bonitas para os seus filhos, e eles foram com as flores lá. Mas teve um menino que chegou para o seu pai e falou assim: pai, estou um ano regando, cuidando e nada aconteceu. E o pai desse menino falou para ele: pode chegar com o teu vaso, uma terra vazio, porque essa é a realidade do que aconteceu, e você vai descrever isso. Se você tiver a oportunidade, você fala que o teu cuidado você exerceu, mas nada aconteceu. E o menino chegou no concurso depois de um ano muito envergonhado. Ele olhava para o lado, todo mundo zoando o moleque, né? Pô, você está indo com um vaso de terra e não tem nada, em um ano você não produziu nada, e só flores bonitas. Cada pai preparou para os seus filhos uma flor mais bonita que a outra. E quando o imperador chega então e começa a percorrer as crianças para observar ali aqueles vasos, ele para e fala assim: olha, não precisa nem ter votação, já encontrei o vencedor. E para em frente ao menino que estava com aquele vaso de terra sem nenhuma flor. E todo mundo ficou assustado e falou: mas nós não estamos entendendo, são tantas as flores bonitas aqui, vocês escolhem um vaso de terra sem nenhuma flor? E ele falou assim: é que na verdade quando eu entreguei esse vaso a cada uma dessas crianças, nenhum dos vasos possuía semente. E todos vocês que vocês trouxeram algo que é um resultado aparente, mas que não é realidade daquilo que te foi entregue. E o único que veio com a verdade que lhe foi entregue foi essa criança com esse vaso de terra. E por que eu me lembrei dessa história para falar hoje? Porque no caso da vida do Noilton, quando eu falo do melhor momento na sua vida, não tem nada a ver com os resultados externos, mas tem exatamente porque eu percebo, caminhando de perto com o Noilton hoje, que o Noilton chega no momento da vida dele onde a aparência, onde as estruturas, onde a opinião das pessoas se tornou muito menos importante do que a verdade de quem ele é para Deus. E isso faz dele viver o melhor momento da vida dele hoje, porque o que ele está vivendo é genuíno, né? O que ele está vivendo é algo verdadeiro. O que ele está vivendo não é algo para apresentar para uma sociedade com interesse de voto, não é algo que ele tem vivido para ter uma aparência de uma pessoa bem-sucedida e feliz. Não, ele tem vivido uma experiência de um Deus que nos sustenta, independente das circunstâncias que passemos na nossa vida. Isso me faz ver o Noilton hoje no melhor momento da vida dele. E na realidade, quando a gente fala sobre isso, a gente começa a entender que existem umas diferenças nos evangelhos que são ministrados, naquilo que é anunciado, naquilo que é pregado. Porque muitas pessoas estão trazendo para dentro das igrejas esse conceito de resultado visível. Então hoje as igrejas estão se transformando em picadeiros de pessoas que querem massagear a alma, que querem colocar uma apresentação, que querem cativar pessoas, que se tornam igrejas referenciais pelo número de pessoas que frequentam, ainda que as pessoas que estejam dentro dessas igrejas estejam totalmente vazias. Mas se tem uma quantidade de pessoas, é uma igreja que se tem que ter como referência. E não é esse o projeto de Deus chamado reino. O projeto de Deus chamado reino está muito mais ligado com aquilo que nós vivemos genuinamente do que com os resultados externos. E daí você pode me perguntar: qual é o amparo bíblico para o que você está falando? Veja a história de Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus depois de anos de exílio, fugindo, né, cuidando, pastoreando ovelhas. Deus o chama lá com idade avançada para libertar o seu povo. E nessa caminhada da libertação do povo, tem um fato que faz com que Moisés não alcançasse a promessa, a terra que Deus havia prometido para ele. Que é um momento onde o Senhor fala com ele pessoalmente, quando o povo começava a murmurar por água, e fala assim: olha, toca, ou melhor, fala a rocha, para que eu produza água a vocês. E Moisés já, com o perdão da palavra, de saco cheio do povo, ele, ao invés de falar a rocha, ele pega o cajado e soca o cajado na rocha e começa a sair água. E quando começa a sair água, o povo começou a olhar e falou assim: caramba, ele é o cara, olha só o que ele fez quando está saindo água da rocha. Eu creio que tem neguinho que já olhou para ele e falou assim: nossa, queria tanto ter um cajado desse, que cajado poderoso, e toca a rocha e sai água. E começou a ser admirado pelo resultado que ele produziu.
água saindo da rocha. Mas naquele instante, Moisés já havia sido reprovado por Deus. Porque Deus não está preocupado com o resultado exterior que você está produzindo, Ele está preocupado com a tua obediência, ainda que os resultados não sejam visíveis. E Moisés, naquele momento, apesar de estar produzindo um resultado exterior, visível, palpável, no seu interior a motivação dele já havia sido reprovada. Então a gente tem que tomar cuidado para caminhar por esse mundo, como esse pastor falou aqui, e chegar no final, olhar para trás e ver que tudo que nós vivemos não foi uma verdade. Porque a gente tem visto hoje muitas pessoas presas a uma estrutura religiosa, mas uma vida de hipocrisia. Nós temos visto pessoas sendo expulsas de igrejas ou rejeitadas da igreja por causa de um adultério, enquanto os pastores estão com a vida totalmente envolvida em pornografia. Só que o adultério é visível e a pornografia fica escondida. E isso se transfere para a sociedade. Isso se transfere para todas as esferas da sociedade. Ah não, fulano de tal é bem sucedido. Rouba, suborna, faz tudo de errado, mas é bem sucedido. A fulano de tal é fracassado, está em dificuldade, ainda que ele tenha a vida dele reta, íntegra, mas ele é um fracassado, porque esse é o estereótipo que nós colocamos no mundo e trazemos para dentro da igreja. Mas o reino de Deus não funciona dessa forma. O reino de Deus é um reino que, para que você entre no reino, é diferente de você ver o reino. E daí você pode me perguntar, onde você vê isso? Na conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus vai conversar com Nicodemos no Evangelho de João capítulo 3, versículo 3, ele fala assim: Nicodemos, você quer ver o reino? É necessário você nascer de novo. E Nicodemos olha um cara conhecedor da lei. Se fosse nos dias atuais, poderíamos comparar Nicodemos com um pastor, com um apóstolo, seja o nome que você quiser dar. Um cara conhecedor da palavra, uma liderança na época religiosa. E Nicodemos fala assim: não entendi nada. Como que eu posso nascer de novo já sendo velho? E daí Jesus faz uma outra pergunta para ele: se você quer entrar no reino, é necessário nascer da água do Espírito. Perceba que a primeira colocação que Jesus faz para Nicodemos é o seguinte: se você quer ver o reino, repita comigo, ver o reino. Essa é a posição de espectador. Se você quer ver o reino, você precisa nascer de novo. Mas se você quiser entrar no reino, você precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, aqui Jesus nos aponta que nós temos dois tipos de igreja. Tem as pessoas que nascem de novo. Quando que elas nascem de novo? Quando entregam sua vida a Jesus, quando reconhecem Jesus como seu Salvador, quando decidem colocar Ele como Senhor, realmente nasceram de novo. E a salvação já foi conquistada, está consumado. E muitas igrejas, e muitos de nós que nos dizemos evangélicos, infelizmente, entendemos que a palavra de Deus se resume à salvação. Mas a salvação é só o começo de uma história. Quando Jesus fala assim: olha, tem alguns que vão só ver o reino, e esses que vão ver o reino são os que nasceram de novo, é essa classe de pessoas que tem uma experiência real, genuína com Jesus. Nós não estamos discutindo que elas vão ter uma experiência de salvação, mas pararam por aí e não resolveram entrar no reino. Não resolveram pagar o preço de entrar no reino. Sabe por que pagar o preço? Porque se você for para Atos capítulo 14, você vai ver que Lucas descreve ali que para que você entre no reino, é necessário que você padeça muitas tribulações. Então, se você olha, Jesus falando com Nicodemos, é necessário, para você nascer, se você quer ver o reino, você tem que nascer de novo. Beleza, mas se você quiser entrar no reino, são duas situações diferentes. Você escolhe na sua vida a sua posição que você quer ter com Deus. Você quer ser um espectador ou você quer ser protagonista de uma história? Você quer ser uma pessoa que fala: não, eu sei o que é reino de Deus, não tem uma igreja que chama universal do reino de Deus, eu acho que é aquilo ali. E a gente vê um montão de gente falando de reino sem entendimento, sem conhecimento, sem profundidade, porque fala da perspectiva de um observador, porque fala da perspectiva de quem nunca entrou no reino. O reino de Deus é um ambiente espiritual em que você entra através das aflições que a vida proporciona, e proporciona para todo mundo que está nesse lugar. Não tem ninguém aqui que possa falar, levantar a mão: eu nunca tive tribulação na minha vida. Só que para muitos, os momentos de maior aflição são os que nos fazem entrar no reino de Deus. E para outros, os momentos de aflição são onde as pessoas falam assim: não quero mais saber disso na minha vida. Por isso que nós precisamos entender o momento da história que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que a história não começou quando você nasceu. Você veio fazer parte, escrever uma história que já havia iniciado antes de você.
e que vai continuar depois de você. E se você não souber discernir os tempos, você passa por essa vida sem produzir aquilo que é o propósito que Deus sonhou para você. Por isso que nós precisamos entender que viver o Evangelho do Reino é diferente de viver o Evangelho da salvação. Nós não podemos nos contentar em levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Nós precisamos nos contentar em levar as pessoas a conhecerem o seu propósito em Cristo, porque é isso que vai produzir transformação na sociedade. A igreja, enquanto ficou fechada nos últimos anos nessas estruturas religiosas, em brigas internas, sem entendimento nenhum do que Deus deseja para fazer nessa geração, foi deixando de lado responsabilidades que no reino nós entendemos que são responsabilidades da igreja, entre elas a política. Não tem como a igreja continuar sendo sempre uma voz de protesto. Os evangélicos por muito tempo foram conhecidos como protestantes, por causa de Lutero. E se nós continuarmos sendo simplesmente uma voz de protesto, nós simplesmente seremos oposição para o resto da vida, e oposição num governo. E Deus não nos chamou para ser oposição, Deus não nos chamou para ser uma voz de protesto, Deus nos chamou para ser governo. Amém. A palavra de Deus diz desde Gênesis que Deus chamou o homem para governar sobre a face da terra. Deus colocou sobre o homem uma unção de administração. Então nós não podemos nos omitir da política, nós não podemos nos omitir e ver uma igreja onde, quando se fala de política, as pessoas cruzam o braço, fecham a cara. Não pode misturar religião com política. Quem que falou isso? Toda a Bíblia. A nação de Israel foi completamente envolvida entre história da nação como Estado e vida com Deus. Deus sempre projetou para o homem o governo da terra. E o governo da terra passa pela política. Vocês que são vereadores na nossa cidade, em Taubaté, têm uma responsabilidade diante de Deus. Pode ser que diante dos homens vocês tenham bons votos, podem ser que diante dos homens o seu governo esteja sendo aprovado, mas pode ser que diante de Deus já tenha sido reprovado o que vocês estão fazendo. E pode ser o contrário. Pode ser que vocês não sejam as pessoas que possuem o maior número de votos, que não sejam as pessoas mais populares dentro da Câmara, mas pode ser que o governo de vocês esteja sendo aprovado por Deus. E isso é algo entre você e Deus. E é essa verdade, essa vida genuína que nós precisamos carregar todos os dias da nossa vida. É isso que nos faz enfrentar os dias difíceis e dormir tranquilo. Porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não para aqui. Tem gente que põe esse versículo no cola adesivo no carro, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não para aqui. Daqueles que vivem segundo o seu propósito. Se você vive de fato o propósito que Deus tem para a tua vida, tudo vai cooperar para o teu bem. Até os dias de aflição. Você sabe o que significa a palavra aflição no original? É um intenso estresse provocado por pressões exteriores e interiores. Intenso estresse. Em outras traduções, no original em hebraico, é a palavra prensa, que é utilizada para espremer a azeitona e produzir o azeite. Então, quando a gente às vezes é prensado pela vida, quando às vezes a gente é sufocado pelos problemas, é que Deus consegue extrair de nós o azeite que simboliza a unção, a presença de Deus. E muitas vezes a gente começa nos momentos de aflição querer brigar com o diabo, faz campanha de não sei quantos dias, e uma mentalidade completamente religiosa, porque não entende as coisas que estão acontecendo. E se nós não entendemos o que está acontecendo, nós jamais iremos produzir transformação na sociedade. Deus não nos chamou para produzir bancada de evangelho. Nós não fomos chamados para administrar a terra para um gueto. Nós somos chamados por Deus para administrar a terra para todos. E enquanto a igreja se fecha pensando nos evangélicos, a gente não se entende nem entre a gente. Como que a gente vai querer administrar algo para evangélicos? Nós temos que administrar algo para Deus. Isso se chama reino, onde as placas denominacionais caem, para que um propósito maior seja cumprido através das nossas vidas. Amém. E é isso que nós precisamos estar aptos a produzir. Senão a nossa vida não faz sentido. Quando a gente fala dessa conversa de Jesus com Nicodemos, é interessante você perceber o reino de Deus da seguinte maneira. Imagine um grande império, onde em algum momento, esse império formado de várias províncias, cidades, enfim, em um determinado momento, um rei mau assume esse império e começa a governar e produzir coisas horrorosas em todo o império. Então, um imperador muito maior que esse império
olhando de longe, fala assim: eu tenho que acabar com isso, as pessoas estão sofrendo. E ele tenta de algumas maneiras mandar sinais e avisos e pessoas, e nada disso funciona, até que ele resolve mandar o seu próprio filho. E o seu filho entra na capital desse império, destrona o rei e o imperador daquele lugar, toma a chave daquele império e fala assim: está consumado, eu venci. Agora esse império pertence ao meu imperador. Só que quando a gente, nessa analogia, a gente tem que entender o seguinte: a capital foi tomada, mas existem todas as províncias distantes, remotas, que ainda não sabem da conquista da capital. Então esse imperador chega agora para as pessoas que pertencem ao seu reino e fala assim: olha, eu preciso de pessoas que entrem comigo no reino e que penetrem essas regiões, e que atinjam essas cidades, e que vão a essas fortalezas que ainda estão dominadas e decretem a vitória que já está consumada na capital. É exatamente isso que se chama reino de Deus. O Senhor enviou Jesus. A Bíblia diz que na cruz ele venceu e consumou toda uma obra, tomou as chaves do império das trevas e do pecado e entregou a igreja para estabelecer o seu reino sobre a face da terra. E enquanto existe um reino a ser implantado, a igreja ao longo da história se desvirtuou do seu propósito e, ao invés de produzir um reino, resolveu produzir congregações para satisfazer as almas de alguns líderes que querem ver sua foto estampada no site, que querem ver suas fotos em cartazes, mas não querem se preocupar com o maior comissionamento, que é a expansão do reino de Deus sobre a face da terra. E a expansão do reino de Deus na face da terra não pode ser feita por espectadores nem por observadores, tem que ser por pessoas que decidiram entrar nesse reino. E você tem duas posições: ou você fica na capital usufruindo das conquistas de outros, ou você fala: não, eu estou aqui, estou alistado, eu vou enfrentar, eu vou entrar no reino. E quando você entra, você vai chegar em regiões que ainda estão dominadas pelo Império Antigo, né? Existem áreas da sociedade que estão dominadas pelas trevas. A política é uma delas, a religião é uma outra delas, as artes. Hoje o que a gente vê de produção de televisão, de cinema, se a gente utilizasse toda essa capacidade de comunicação que nós temos na nossa geração para manifestar o reino de Deus, o mundo seria diferente. Mas o que aconteceu? A igreja se omitiu do seu papel. O meu negócio é produzir culto no domingo e ter uma igreja cheia. Gente, vamos parar com isso. Com culto de domingo a gente não transforma a história da sociedade. A gente tem que transformar a história da sociedade expandindo o reino de Deus. E a expansão do reino de Deus começa por uma transformação genuína das nossas vidas. A Bíblia fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. O conformar é tomar forma. É por isso que eu falo que hoje eu vejo no melhor momento da vida dele. Porque ele resolveu. O conformar é como se você saísse de um molde que você estava anterior e entrar num outro que às vezes é mais apertado, que machuca, que dói. Mas você vai saindo do molde do mundo para se amoldar a Deus. E você vai deixando de lado a preocupação com a opinião das pessoas, com essa sociedade que está podre, destruída, com o rodinha social, com o que vão falar, e você começa a se preocupar: não estou nem aí para isso, eu quero viver para Deus. Nesse momento, você pode olhar para a sua vida e falar assim: de fato eu morri para o mundo. E se eu morri para o mundo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. De maneira que a minha vida já não vai mais sentido para atender as minhas vontades. De maneira que os resultados da minha vida, a minha explicação para sucesso não é o quanto eu tenho na conta bancária. A minha explicação para sucesso não é o quanto eu sou famoso, não é o quanto a minha igreja está cheia, o quanto eu sou conhecido, mas é o quanto eu estou sendo fiel ao chamado e o propósito de Deus na minha vida. Pode ser que não seja visível, porque o reino de Deus é invisível. Mas a diferença é que às vezes de maneira invisível eu estou sendo aprovado. E pode ser que às vezes de maneira visível, aprovado pelos homens, nós já tenhamos sido reprovados como Moisés. Então nós precisamos entender que a conquista do reino de Deus é algo que está em movimento. Nós não podemos nos moldar e parar com toda essa estrutura religiosa que foi formada e que às vezes nos prende, nos mata, nos sufoca e nos impede de viver a realidade do que é o Evangelho. E se você pegar a história da Bíblia, você percebe que vários homens, eu anotei até alguns aqui para falar para vocês, mas vários deles
que por anos viram tudo dar errado na sua vida, que aos padrões do mundo já eram pessoas que estavam descartadas, jamais seriam convidados para pregar num púlpito das nossas igrejas. Por quê? Porque é um fracasso. Moisés era um fracasso, um assassino, um fugitivo, aproximadamente 40 anos fugindo, já era um senhor. Para a sociedade de hoje, um cara que já estava descartado. José, um cara que era um sonhador, a vida de José era uma utopia. Tem uma promessa de Deus na minha vida e tudo dava errado. Era preso, era colocado como escravo, depois foi considerado como alguém que abusou da esposa do chefe, depois foi preso de novo. Tudo dava errado na vida desse cara, humilhado. E Davi fugitivo de Saul por quantos anos, sendo perseguido pelo rei. Depois assume o reinado, cai em adultério, manda matar o chefe da guarda, o melhor amigo. Tudo deu errado. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é que quando tudo dá errado na tua vida, ainda não é o fim. Quando tudo parece dar errado, ainda não é o fim. Quando tudo der errado, é sinal que nós estamos na iminência de Deus iniciar uma nova etapa na nossa vida. E muitas vezes é necessário que tudo dê errado, para que de fato a gente comece a dar valor para aquilo que realmente tem valor na nossa vida. Porque quando tudo der errado, o que sobra é o que tem valor. Quando tudo der errado, quem ficam são os verdadeiros amigos. Quando tudo der errado, você dá mais valor para o sorriso do seu filho. Você dá mais valor para ouvir uma palavra como essa. Quando tudo acabou para Jesus aos olhos do mundo, quem que é esse líder? Quem que é esse maluco? Foi morto, foi crucificado. Quando tudo estava acabado para Jesus aos olhos do mundo, foi onde ele consumou o maior ato da história, que foi produzir a libertação para toda a humanidade, ao ponto de que se hoje você crê, você pode alcançar a libertação naquilo que ele conquistou 2000 anos atrás. E aos olhos do mundo, naquele dia, estava tudo acabado. Estava tudo acabado. Então eu quero te dizer que se hoje parece que tudo está dando errado na sua vida, pode ser que Deus esteja quebrando estruturas que te impedem de viver o que de fato Ele tem para a tua vida. E se Ele está fazendo isso hoje, pode até doer, mas não é o teu fim. Você vai começar o melhor tempo da história da tua vida. Amém? Eu queria orar por você, se você quiser se colocar de pé. Sabe, às vezes a gente vê pessoas buscando fazer da sua vida uma vida que eles vão ser lembrados pelas grandes conquistas. Eu quero ser marcado como um homem vitorioso, como um empresário bem-sucedido, como uma pessoa que produziu isso, produziu aquilo. Aqueles que são líderes aqui de igreja, como uma igreja que ficou conhecida. Sabe, tudo isso não importa para Deus. A maneira como nós reagimos às dificuldades da vida são muito mais importantes do que o sucesso que a gente conquista. Eu vou repetir isso para você. A maneira como você reage aos problemas, às dificuldades e aos dias mais difíceis da sua vida, como você reage nesses dias, é isso que escreve a tua história com Deus. Não são os dias de sucesso, não são os dias de vitória, não são os dias de bajulação, não é a ganhar uma eleição, não é a conquista financeira, não é um projeto que deu certo. O que te faz escrever uma história com Deus é como você reage nos dias onde tudo dá errado. Porque se você permanecer na sua fé, você pode ter certeza, assim como aqueles homens que, quando eu fiz a analogia do reino, saíram e outros resolveram ficar na capital. Lembra dessa história que eu falei para vocês? Os que saíram enfrentaram muitas dificuldades, fortalezas, lugares que ainda eram dominados pelo Império Antigo, mas eles tinham que estar em contato com um novo imperador todo dia, recebendo novas estratégias, e a cada vitória eles recebiam uma nova patente, e o imperador falou assim: olha, você conquistou isso aqui, deixa eu te colocar para uma conquista ainda maior, porque você foi bem. E isso ia gerando intimidade naqueles que entraram no reino e foram batalhando, enquanto aqueles que estavam querendo só usufruir ficavam ali, mas ficavam distantes de tudo que estava acontecendo. E hoje nós temos na face da terra dois tipos de igreja. Uma que está espectador de tudo, não entra em guerra, não entra em conflito, não batalha por uma cidade, não batalha pela transformação, porque é espectador.
Agora existem as pessoas que pagam um alto preço para viver o reino de Deus, porque estão preocupados em produzir transformação na sociedade, estão preocupados em não ser uma voz de protesto, mas uma voz de governo, estão preocupadas em não levar as pessoas a aceitarem Jesus, mas levarem as pessoas a, depois de aceitarem Jesus, a construir a sua história e um propósito. E isso dá trabalho, e isso custa um preço caro. Eu estou com alguns amigos aqui que são filhos espirituais, que não vieram de nenhuma outra igreja. O Demetrios começou a frequentar minha casa, era um ateu, não conhecia nada de Deus. E eu não fiquei satisfeito no dia que ele levantou a mão e falou: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu acompanho ele até hoje, para que a mente dele seja transformada, para que ele seja restaurado, para que a família dele seja alcançada, para que ele produza um propósito sobre a face da terra. O Anderson também não veio de nenhuma igreja, veio para Taubaté porque ficou animado com a história das baladas que tinha em Taubaté. Ele era de cruzeiro e chegou aqui, ele foi parar numa balada cristã. Deus pegou ele pelo pescoço e falou assim: eu quero a tua vida. E a gente cuida dele todo dia. Dá trabalho, mas é diferente que você falar: aceitou Jesus, fica aí, já tem mais um na igreja. Qual que é a tua visão de reino, meu irmão? Qual que é a tua visão de reino? Até que ponto você está disposto a entrar nessa batalha de transformação? Ou você está só preocupado com os resultados visíveis, para que as pessoas batam nas nossas costas e falem: nossa, muito bem. Eu gostaria de receber tapinha nas costas de ninguém, se eu pudesse receber o abraço de Deus e a aprovação dele no final e falar assim: meu filho, você foi aprovado. O filho dele foi aprovado sendo achincalhado pelo mundo. Então, se é necessário padecer aflições para entrar no reino de Deus, como Lucas diz em Atos, eu estou disposto a isso. Amém. Quantos estão dispostos a viver um evangelho genuíno? Amém. Então, se você está disposto a isso, feche os teus olhos. Quero orar por você. Não é tempo mais da gente viver na superfície. O mundo, durante anos, a igreja já governou por muito tempo, mas depois começa a cair numa superficialidade, numa preocupação com o poder, com o prestígio, com a opinião das pessoas, que vai deixando de obedecer e ouvir a voz de Deus. E Deus precisa produzir através das nossas vidas para essa geração uma reforma genuína na nossa maneira de ver a igreja, na nossa maneira de preparar as próximas gerações, no legado que a gente vai deixar para os nossos filhos. Porque senão muitos filhos de pastores vão estar fora das igrejas nos próximos anos, porque não suportam essa estrutura que é hipócrita, que é mentirosa, que não permite uma falha e que já nos expõe para fora. Deus, nessa manhã, Ele quer pegar a tua vida independente das tuas falhas, independente do teu passado, independente dos teus erros, e perguntar para você o que você quer de hoje para frente. O que você está disposto a viver de hoje em diante. Não importa que a sua vida até hoje tenha sido uma mentira, se hoje você estiver disposto a viver algo genuíno. Eu sei que eu estou falando aqui da parte de Deus para a tua vida. E se você quiser isso, levante a sua mão no seu lugar. Amém. Quero orar por cada um de vocês nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos nesse evangelho transformador. Nós cremos nesse evangelho que nos arranca da superficialidade da vida, para entender que existe um propósito, que cada um de nós, quando fomos criados, o Senhor tinha um sonho, há um projeto específico a ser cumprido. Pai amado, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada um dos vereadores que estão hoje aqui, que entendam a responsabilidade de transformação que eles possuem na história da nossa cidade. Nós vivemos um momento político histórico, e eles fazem parte desse momento, e eles podem passar por esse momento como observadores, ou podem escolher ser uma voz de protagonismo, de fazer a diferença. Eles podem escolher obedecer ao Senhor do que se preocupar com a opinião dos outros. Dá a eles a coragem, a ousadia para viver a tua vontade. Pai amado, cada pastor que está neste lugar, muitas vezes preso à estrutura, muitas vezes preso à opinião de pessoas, quando na sua vida, no seu interior, no seu coração, já se sente reprovado diante de Ti. Pai, que hoje seja uma manhã onde a gente tenha a disposição de trazer a luz às nossas vidas,
nos expor diante de Ti, reconhecer as nossas misérias, reconhecer nossas fraquezas, Te pedir perdão, Senhor, que haja uma transformação genuína nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor possa produzir e levantar homens e mulheres de reino nessa manhã, pessoas que tenham a disposição de entrar no reino e não permanecerem como observadores. E cada um daqueles que chegaram aqui em meio a aflições, em situações que parece que tudo deu errado, em situações que às vezes não sabem como sair, eu quero declarar nessa manhã que isso é simplesmente o início de uma nova estação, que é o início de um novo tempo. Pai amado, que o Senhor já tem a resposta. A Tua palavra diz que o Senhor conhece o fim antes do princípio. Antes de que cada um dessas pessoas entrassem nesses problemas, o Senhor já tinha a solução para esses problemas. E que essas soluções comecem a aparecer, que as estratégias comecem a surgir, que eles comecem a aprender a ouvir a Tua voz. E que um tempo, Pai amado, de um evangelho genuíno possa ser gerado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por terem a paciência de terem ouvido. Parabéns mais uma vez, vereador. Eu queria também agradecer aos vereadores, e é uma honra estar aqui falando com vocês. Deus os abençoe.